Olá, bem-vindo, Caio. Caio Evangelista, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, Thaís. Prazer Prazer é conversar com você. nosso. Muito bom receber você aqui na Mundo Escrito. Nós estamos cada vez mais entrevistando essa atual geração de escritores que continua produzindo textos com resiliência, continua mantendo vivo o movimento cultural aqui no nosso país, levantando reflexões, né? E a Mundo Escrito cada vez mais acredita nessa importância, assim, de dar espaço, visibilidade, divulgar o trabalho dos escritores brasileiros, né? E por isso, para nós, é um grande prazer ter você aqui conosco. O Caio Evangelista tem uma trajetória já muito bem consolidada no teatro brasileiro, mas hoje o nosso foco é a literatura mesmo, né? Vamos falar de questões literárias, especialmente o próximo livro que vai ser lançado agora, Os Negros do Outro Lado. Então, Caio, a primeira pergunta, eu já vou pegar o título, o gancho do título, né? Quem são os negros do outro lado? Ai, ai, ai. Você não é fácil, hein, Thaís? Pessoal do Rio Grande do Sul. Um abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul. Acho que o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma identidade cultural muito forte, muito singular, e a gente deve exacerbar isso sempre. Dizem que o brasileiro é, antes de tudo, um forte, né? Nós que trabalhamos com cultura, estamos nessa trilha. E a literatura ainda mais num país onde poucas pessoas leem, né? A última declaração do ministro da Economia disse que a literatura é basicamente para da classe média acima. Isso não é verdade, não estou aqui criticando o ministro, só estou falando porque a minha realidade não foi essa e eu sempre estive aí no mundo dos livros desde criança. Quando você me pergunta quem é os negros do outro lado, ele tem, logicamente, um recorte direto para a questão da cor, né? Os negros têm três significados. Os negros, como se chamavam, como os personagens que narram a história chamam aqueles que são pretos ou de cor retinta, que moram do outro lado do rio, como pode ser também aquelas pessoas que estão à margem, que vivem num outro campo que não o nosso. Então, tem essa parte de analogia que qualquer um pode se colocar, olha, uma outra sociedade. Então, o livro dá margem para isso. Mas, assim, essencialmente, na minha infância, eu via uma história dos meus avós, das pessoas mais velhas, e que contavam com muita sapiência, com humor, ou destilando ignorâncias, muitas vezes, às vezes inventando histórias, e coisas que eram fantásticas do que acontecia do outro lado, que era... Eu nasci na região do Rio São Francisco, na Bahia, sou ribeirinho, e do outro lado a gente não podia ir, a gente não podia saber. Então, é, a minha imaginação vivia sempre solta desde criança, saber quem eram os negros, né? E aí depois você vai pesquisando, mas era uma um agrupamento de pessoas, né? Não era propriamente um quilombo, mas era uma associação de pessoas, de pescadores negros que não poderiam se misturar com os descendentes europeus que moravam do outro lado do rio. Caio, e você falou assim do Rio São Francisco, né? Que ele é muito presente no livro e é um rio tão amado por nós brasileiros e também tão cheio de dramas e que testemunha tantas desigualdades. Como que é a presença do rio no texto? O rio ele se torna quase um personagem, um divisor, né? De águas, de margens. Como que se deu a escolha desse ambiente em que se passa a história? Então, primeiro, pelo fato de eu ter nascido ali, né, naquela região. Então, o que povoa a minha imaginação, daquilo que a minha mente abarca, é o rio, que é o que se diferencia no Nordeste daquela população que vive
distante de onde não tem água, né? Então, o Mar de Andrade diz uma coisa que a Maria Bethânia recita nos poemas, em um dos poemas, que ela fez magistralmente, que ela diz assim: perto de água tudo é feliz. E quando a água se distancia o alimento, se distancia a alegria. Então, no primeiro capítulo eu já falo da alegria que era os banhos, os peixes, os animais, as aves que estão em volta desse rio, que é o único rio genuinamente brasileiro, porque nasce e desaparece em águas brasileiras, povoa esse imaginário desde Minas Gerais e banha o resto do Nordeste, e faz ali na região onde eu nasci o maior lago artificial do mundo, que é o Lago de Sobradinho. Eu sou de uma cidade de Remanso, que foi uma cidade e cresceu, e ela tem ali as suas belezas, seja porque a gente deve amar a nossa terra, né? Porque a gente percebe belezas que talvez outros não percebam, mas essencialmente porque era bonito mesmo, o contato com a natureza, né? Eu chegava a imaginar a seca do Nordeste como uma coisa distante. A convivência que eu tinha era o verde, era o animal, o pássaro, o peixe, era muita vida. Então, depois que eu cresci um pouquinho, assim, que eu vi o entendimento de Caatinga, de Nordeste, eu achava estranho, falava assim, mas como é que eu posso pertencer a essa região se o meu contato é outro, né? E aí você vai entendendo a geografia. Agora, o Rio São Francisco, ele aparece por 3 vezes nos meus 3 livros, exatamente porque ele é muito importante, que é o rio onde você se banha. E a palavra rio, ele leva a gente a se banhar, a mergulhar. Da mesma forma que a gente pode se mergulhar nas águas, propriamente dito, a gente pode mergulhar em um livro, em uma história. Então, eu amo demais. E ali tem muitas... essa coisa da fantasia, né, do folclore brasileiro. Por exemplo, eu escolhi Nego porque também a gente tem a figura do nego d'água, né? Aquele que engravida as meninas, aquele que morde o peixe, aquele que assombra os pescadores, que vira as canoas. E aí tem muita imaginação para a gente se alinhavar no texto da história. Quando eu vi que o seu livro era de literatura mágica, fantástica, né? E eu achei fascinante isso. E eu fiquei pensando assim que na literatura mundial a gente tem o Garcia Marques que usa muito esse recurso. No cinema, Labirinto do Fauno, por exemplo, que às vezes é uma realidade tão dura, tão totalitária, tão bruta que precisa do realismo mágico fantástico para dar conta dessa realidade, né? Eu não sei se foi por isso que você escolheu também esse tipo de texto para lidar com questões tão duras quanto o racismo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre a questão de usar a literatura como instrumento de levantar essas questões como o racismo, né? E onde que dói mais ao tocar esse tema? Então, quando você olha para mim, eu sou um brasileiro que para alguns eu sou negro, para outros eu sou não negro. Certamente eu não posso dizer que sou branco. Então, isso tem causado uma discussão muito terrível. E a nós próprios é difícil a gente se reconhecer. Como é que a gente se reconhece? E aí veio essa história do lugar de fala, né? Por exemplo, quando eu escrevi o texto, teve uma primeira pessoa que leu e disse que eu não poderia escrever esse texto porque eu não era negro. Quem poderia escrever seria uma pessoa que era negro. E aí foi um pau danado. Falei, não, eu posso escrever, sim, sobre aquilo que eu testemunhei, aquilo que a minha fantasia abarca, aquilo que eu fantasio. E eu acho que, então, essa discussão dessa polaridade da sociedade brasileira, que você está aqui ou você está lá, não existe outro caminho possível, não existe, parece que a filosofia, nós estamos mergulhando num mar de ignorâncias. Um rio separa essas duas categorias de pessoa. Brasileiro hoje, ou você
ideologicamente está nesse campo ou no outro. Então, mesmo que você não seja, você vai ser taxado. É Grêmio e Atlético, é isso que fala aí no Rio Grande do Sul? É Grêmio Internacional. Ou é Grêmio Grêmio Internacional, Internacional, é. ou é Palmeiras e Corinthians, ou é Flamengo e Vasco. Não existe outra possibilidade. Se perde, Então, desculpa interromper, mas é que se perde a complexibilidade, algo complexo, né, que está no ser humano, no debate, que não é branco ou preto, né, é toda essa gama exatamente. de cores que está no meio. Quando você diz que, quando os dados diz que a maior parte da população é negra, ele está contando não só pessoas da cor retinta. Então, eu me recordo de coisas da minha infância em que as pessoas falavam das pessoas do outro lado e muitas vezes tinha um ódio colocado do mesmo jeito que está colocado hoje a questão da disputa política, da ideologia política, se é que a gente pode falar que existe ideologia, mas existia essa ignorância só por pertencer ao outro lado, ou só por ter ido ao outro lado. É como se fosse uma maldição. Então, não era, as pessoas não achavam aquelas pessoas feias, propriamente dito. Tanto é que, depois de um tempo, elas começam a se miscigenar, a casarem. Alguns que casavam, e isso aparece no livro, tem personagens que eles negam. Não, eu não casei com ninguém do outro lado. Essa pessoa tem cabelo liso, então essa pessoa não é do outro lado. Então, existe um ódio social de onde você pertence. Eu acho que não é bem a cor. De repente, você olha uma mulher negra e você acha lindíssima. Você olha uma mulher branca, você acha lindíssima. Um homem ou o que quer que seja. Eu acho que não é por uma questão estética. Eu acho que é um lugar social de pertencimento. Olha, você é deste lado, então você é tudo que possa existir de ruim. Então, no livro eu separo. O outro lado é a noite e o lado de cá é o dia. A claridade, tudo que é bom, tudo que possa representar a luz, e do outro lado é a escuridão. E aí depois a gente vai lendo, quando você mergulha no livro, você vai percebendo que é muito bom conhecer a noite. E que muitos fecham suas portas durante a noite, mas a vida delas continua à noite e elas discutem durante o dia o que aconteceu à noite. Então, tem esse vai e vem que a literatura fantástica. Você citou Gabriel Garcia Marques, que é o meu escritor preferido, que ele é o mestre disso. E ele diz assim, né, que tudo que a imaginação povoa existe, é real. Então, se a minha mente criou, é real, existe, eu criei. Tal qual Deus criou todas as coisas. Deus viu que a luz era boa e criou a luz e separou a luz das trevas. Então, o trabalho do autor, do criador, é mais ou menos assim, nesse papel de Gênesis. Você cria, passa para a complexidade do cérebro humano de quem está lendo e passa a existir, né? Muitos leitores acompanham o personagem pelo resto da vida. Tem mulheres que adotaram a Blanche de Bois aí e vivem com ela. Então, é isso. E eu acho que o caminho do realismo fantástico é uma coisa próxima dos jovens também. E eu também não tinha autoridade para falar de uma maneira seca e dura apenas os aspectos históricos. E isso já tinha sido feito por vários historiadores, pessoas que têm um estudo sério, importante, já tinham tratado o tema. O que eu queria era trazer a complexidade daqueles personagens, exatamente quando eles se balançam, né? Eu diria que o melhor do meu livro são os personagens quando eles se questionam, eles são complexos, né? É isso.